Muito obrigado, Bispo Ides, por esse espaço maravilhoso, tão honroso para mim. Quando eu faço alguma coisa errada, quem briga comigo é o pastor Samuel. É ele que me dá a bronca. O bispo não, ele só olha assim, eu já entendi o recado, né? Irmãos, eu sou muito orgulhoso dessa igreja, todos os irmãos. Eu peguei um engarrafamento hoje para chegar aqui, lá na GO 060, e não consegui colocar o carro aqui dentro mais, deixei na rua aí, da outra quadra. Os irmãos chegam na hora, chegam cedo, que querem ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Independente de quem prega aqui, mas que a palavra de Deus vai ser pregada, isso é maravilhoso. Tenho orgulho disso. Primeiro João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, de trás para frente, Apocalipse, Judas, João. Os irmãos vão encontrar 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Só até aqui, podem sentar, irmãos, fiquem à vontade. João, que escreve essas palavras, é o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava. E um grande, na minha opinião, um grande milagre na vida do apóstolo João é que ele morreu de morte natural. Por perseguição dos judeus, do Império Romano, todos os apóstolos foram mortos, foram martirizados. Mas João não, Deus preserva João. Apesar do exílio, ele morre no ano 100 depois de Cristo, exatamente no ano 100. Nós entendemos que é o fim da era apostólica, e o último apóstolo foi João, no ano 100. E temos motivos para crer que a última carta é essa aqui de João, né? João 1, 2 e 3, a última. E que ele escreveu velhinho já, no final da vida. Os irmãos que conhecem o Evangelho de João, lembram que ele começa dizendo que no princípio era o verbo, no princípio era o logos. E ele mesmo vai dizer que esse verbo, que essa palavra, era Deus. E aí eu lembro de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí João vai lembrar que esta palavra que criou todas as coisas é Jesus. Que aquele que teve autoridade e poder para formar tudo o que hoje existe é Jesus. E que lá no Evangelho lembra disso. No princípio era o verbo, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Eu acho bonito, mas ao mesmo tempo eu critico teologicamente. Quando alguém põe um adesivo no carro, Deus me deu. Põe na casa, Deus me deu. Isso é tão pouco. A vida que você vive hoje foi Deus quem te deu, né? O ar que nós respiramos, a consciência que nós temos. Se eu posso sentir afeto por alguém, se eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, essas pernas não são suas, foram Deus quem te deu e quem nos deu. E todas as coisas nós recebemos dele. O autor de Hebreus nos lembra que no passado Deus falava conosco, Hebreus capítulo 1, falava pelos profetas, mas na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. O autor de Hebreus nos lembra que o mais importante de todos veio e que era Jesus. E que a partir de então nós aprendemos com Ele. E nós conhecemos a Jesus. E Jesus veio, Jesus pregou, Jesus morreu pelos nossos pecados. E a mensagem dele foi pregada, e vem sendo pregada até hoje. Mas nos dias após Jesus, pregada pelos apóstolos. Esse aqui é o último apóstolo. Só que enquanto o Evangelho crescia, uma religião perigosa surgiu, chamado gnosticismo. E começaram a pregar que esse Jesus não era homem, não era uma verdadeira pessoa. Ele era o agnostos theos, que é o grego para emanação do Deus desconhecido. Ele é o agnostos theos, ele não era homem, não era um ser vivo.
fazer uma brincadeira aqui com hoje, mas lembra dos caça-fantasmas que tinha lá o ectoplasma? Jesus era aquilo, era ectoplasma, era uma massa espiritual que tinha forma humana, era o agnóstos theos. E o apóstolo João escreve essa epístola para dizer para o povo: esse Jesus que é pregado aí fora não é o Jesus que eu conheço. Eu conheci Jesus. Olha o versículo 1 de novo. O que era desde o princípio, o que era desde o Gênesis capítulo 1, desde que ele disse: seja feito o céu e a terra, desde que ele disse: haja luz e houve luz. Lembra que Deus fala para Jó: eu coloquei as estrelas no firmamento. Esse Deus, esse Jesus de que João está falando. Muitas vezes nós estamos acostumados a ter como é que eu vou dizer, uma forma de Jesus, né? Tem um Jesus pregado aí na rua, que é um Jesus paz e amor, né? Que é um Jesus que aceita tudo, que é um Jesus que não é juiz, é um Jesus que é tio, né? Eu falo tio porque tio nunca vai cobrar o que pai e mãe cobram, porque o tio não fica acordado à noite quando está com febre, o tio não vai na escola pegar o boletim, né? Então o tio é muito mais bonzinho que o pai. E aí é pregado esse Jesus tiozão aí na rua. É um Jesus titio. E é um Jesus que não salva, um Jesus que é irreal. Eu li o Evangelho de Judas, esse que acharam em 2005, que a Discovery Channel financiou a reconstrução dele, né? Tem um momento em que esse Jesus lá do Evangelho de Judas fala assim: não é sagrado, tá, irmãos? Não olha com essa cara, não. Não é sagrado. Ele diz assim: você vai me livrar do homem que me veste. Ou seja, Jesus era uma aura de conhecimento presa num corpo, e quando morresse, ele ia para a gnose. Mas João já começa dizendo: eu conheço esse Jesus que era desde o princípio. O Jesus criou o céu e a terra. O Jesus que sem ele nada do que foi feito se fez. E ele vem ensinar sobre ele. Continuando o versículo: o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Sempre que eu leio esse versículo, eu tenho essa... crente não pode ter inveja, eu tenho essa vontade de saber como é que foi tocar em Jesus. O homem Jesus, né, a pessoa, nós tocamos nele pela fé, ele toca em nós, sentimos a presença de Deus. Mas eu estou dizendo na minha pequenez humana, né, como será que seria tocar em Jesus? Pegar nele, encostar em Jesus. E João está dizendo: os meus olhos viram Jesus, as minhas mãos tocaram nele. Ou seja, eu conheço Jesus, eu tenho autoridade para ensinar vocês quem é Jesus. E o que está sendo pregado fora da igreja não é Jesus. É um Jesus do Paraguai, é um Jesus falsificado. Esse Jesus não é o Cristo que eu conheci, que eu andei com ele. Foi isso que João quis dizer, de que a mensagem estava sendo deturbada, e isso lá nos tempos do apóstolo João vivo. Imagina hoje a nossa responsabilidade de conhecer o verdadeiro Cristo, conforme ele é revelado nesta palavra, na Bíblia que está aí no seu colo, e pregar o mesmo Evangelho, para que você não creia no falso Cristo, a partir de uma falsa pregação. Versículo 2: a vida se manifestou, nós a vimos, testemunhamos e proclamamos a vocês. Existe uma outra corrente filosófica perigosa que entende que as forças da natureza juntas são Deus, né? E de que nós estamos presos nessas forças naturais, elas são a essência de Deus. Aqui João está lembrando uma coisa: se existe lei natural, foi Deus que determinou que elas fossem assim. E se o mundo existe, se nós existimos, é porque essa é a vontade de Deus, e nós somos sustentados pela vontade de Deus. Tem um texto em Jó que diz, lá à altura do capítulo 40, ele fala que se Deus retirasse o seu espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. Ou seja, se Deus tirasse o nosso fôlego de vida, nos tornaríamos pó agora. Isso tem algo que nós aprendemos com as Escrituras, é o quanto nós somos pequenos e frágeis, e quão grande e poderoso é o nosso Deus, não é? Que está acima de todas as coisas, e que tem todo o poder e autoridade nas mãos. Nós aprendemos isso com ele. E aí João vai nos lembrar: eu vim aqui pregar para vocês esse Jesus, a vida
aquele que nos proporciona a vida, escolheu ser homem e veio a este mundo para ser um ser humano como eu e você. Ele escolheu, ele se fez criatura. Não precisava ter sido, mas fez. Por um motivo muito simples, por amor a nós. Temos motivos para exigir o amor de Deus? Não. Mas o seu grande amor fez isso por nós. Não porque nós merecemos, porque Deus é amor. Porque o Senhor Jesus nos ama. Não sabemos a dimensão desse amor, apenas foi revelado a nós por Ele. Que Deus amou o mundo. Não é o que está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui João vai nos dizer, para aquele que crê, nós não cremos que Deus um dia escolheu quem ia ser salvo e quem não ia. Não. Nós cremos que Jesus morreu na cruz por todos, mas por ninguém em especial. E aqueles que creem, recebem a salvação do Senhor, Aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor, todos têm o mesmo acesso a Deus, todos, todo mundo que está aqui, todo mundo que me ouve pela Rádio Paz agora, me ouve ao vivo pela internet, vai ouvir depois essa gravação, você tem o mesmo acesso a Deus que qualquer pessoa, porque Ele veio por você, veio proclamar esta palavra de vida, essa palavra da verdade, conforme está escrito. E é algo que nós nunca vamos entender, como é que um Deus infinito coube num corpo finito? Como é que um Deus ilimitado coube em um corpo limitado? Nós não precisamos entender esses mistérios, apenas saber que um Deus que nunca pecou, aliás, pecado é desobediência contra Ele, contra a sua vontade, esse é o conceito de pecado, mas Ele decidiu se fazer pecado por mim e por você, para que nós não fôssemos condenados, e Ele se condenou em nosso lugar. Durante muitos séculos foi pregado que Jesus veio ao mundo pagar uma dívida para o diabo, que o mundo jaz no maligno. Lá para o século XII essa teologia caiu, porque quando nós pecamos, nós não pecamos para o diabo, nós pecamos contra Deus. Jesus veio ao mundo pagar uma dívida contra Ele mesmo. Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio para salvar a humanidade. Mas Jesus podia ter dado qualquer outra coisa. Sim, poderia. Acontece que o amor de Deus é tão grande, que se Deus desse qualquer coisa criada, não seria tão grande quanto o amor dele. Então Deus deu dele mesmo para perdoar os nossos pecados, porque qualquer coisa menor que Jesus não é grande o bastante quanto o amor de Deus por nós, quanto o amor de Deus pela humanidade, entenda isso. Por isso Deus enviou seu Filho, porque qualquer outra coisa não tem o valor que você tem diante de Deus, não atende ao amor que Deus tem por você e pela humanidade. Versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você: Deus é luz e nele não há treva alguma. Aqui João está nos dizendo que em Deus não há dúvidas, em Deus não há medo. Quando nós somos crianças temos medo de dormir no escuro, uma rua muito escura eu tenho medo de passar por ela, mas quando está tudo claro, o medo acaba. É como se João dissesse assim: Deus é luz, ou seja, em Deus não há dúvidas, em Deus não há medo, em Deus não há incertezas, mas em Deus as coisas estão claras, e nós podemos compreender isso quando andamos com Ele. E essa é a grande mensagem que o apóstolo João quer trazer para a igreja, foi para a igreja do tempo dele, e que para nós hoje, e que as Escrituras, através dela, nós temos acesso a essa mensagem, de nós nem entendermos que a mensagem de Jesus é essa, que Ele veio ao mundo para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, e nos dar muito mais, só que eu ainda vou chegar lá. Capítulo 2, verso 1: meus filhos, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Quando nós conhecemos a Deus,
nós não pecamos. Quando nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, o pecado nos corrompe, o pecado nos atinge. E eu não preciso conceituar pecado aqui. Durante a nossa semana temos ações que envergonhamos dela. Talvez você veio aqui hoje, nunca aceitou a Jesus e sabe do que eu estou falando. Quando você tem aquela ação, aquela atitude, e que na hora parece prazeroso, mas imediatamente ao final dela você tem vergonha daquela situação. E muitas vezes você diz: eu não vou fazer aquilo de novo. Você fez. E você tem nojo de lembrar do que você fez, mas o pecado consegue te puxar para você fazer de novo. E aí João vai dizer para você: se você conhecer Jesus do jeito que eu conheço, o pecado nunca mais vai te puxar para o inferno, não é? Se você conhecer a este Jesus, você está livre desse pecado. É isso que ele quis dizer. Eu estou te ensinando essas coisas para que vocês não pequem, porque o único jeito de não pecar é estar com Jesus, é estar ligado nele, é estar unido com Cristo, ou nós vamos pecar sempre. Porque a força que nos impede de pecar não está em nós, está em Cristo. A nossa humanidade, nossas emoções já foram corrompidas pelo pecado, né? Nós entendemos que vamos sempre tomar decisões para o lado do mal, que a nossa humanidade está corrompida por esse mundo. Mas em Cristo nós temos esperança. Em Cristo podemos mudar as nossas vidas. Ainda no versículo 1 do capítulo 2, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muitas vezes eu não quero vir à igreja porque eu pequei demais e meu lugar não é lá. Querido, se você peca, o seu lugar é aqui. Se você não peca, o seu lugar é aqui também. O lugar de todos é aos pés do Senhor. O lugar de todos é adorando a Jesus. Mas se nós pecamos, se a sua consciência te acusa, quem te defende é o próprio Jesus que morreu na cruz por você. É isso que está escrito. Nós temos um advogado, nós temos alguém que nos defende. Seria muito ruim, né? Se os nossos pecados não tivessem sido perdoados por Jesus, ou se eu não tivesse alguém que advogasse por mim, alguém que perdoasse os seus pecados. É esse, ele é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Propiciação é uma palavra fora do nosso cotidiano. No Antigo Testamento, quando o animal ia ser entregue para sacrifício, e antes de Jesus, todo mundo tinha que trazer um animal em sacrifício, um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, para ser examinado e sacrificado diante do altar, e eu colocava na mesa da propiciação, lá onde ia ser entregue o animal, pelo seu pecado, tinha que trazer o animal para ser sacrificado. E aí João vai dizer que Jesus é a propiciação, que Jesus é aquele que perdoa os pecados, que é em Jesus que nós entregamos os nossos erros, é nele que nós entregamos as nossas vidas. Esse animal apenas era um símbolo, chamamos de tipo, era um símbolo de Jesus. E quando Jesus foi crucificado, nós não precisamos mais crucificar animal algum, praticar ritual algum, porque em Jesus o nosso pecado já foi perdoado, porque em Jesus nós já fomos salvos, em nome de Jesus. E aí João termina o versículo dizendo: pecados de todo o mundo. Quer dizer que você que está me ouvindo agora, o seu pecado, Jesus morreu na cruz para perdoar o seu. Jesus morreu na cruz para perdoar o seu. O meu, que já sou convertido e peco também, preciso de perdão de Jesus. De você que vai aceitar Jesus daqui a pouco, ele já perdoou o seu pecado, ele já perdoou você. Ele te chama hoje. Verso 12: filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Se você me disser o que eu tenho que fazer para ser salvo, eu vou dizer: você não pode fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Eu não posso fazer nada para te ajudar a ir para o céu, porque eu também estou na mesma situação que você, dependente da salvação de Jesus, que Ele traz sobre as nossas vidas, que Ele nos entrega, a salvação que vem dEle. Vem dEle. Eu não gosto de
ameaçar ninguém, né, e dizer assim: ah, você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Não. Prefiro lembrar a todos de que Jesus já morreu na cruz e já perdoou os nossos pecados, e cabe a você e a mim reconhecer isso e aceitar a Jesus como Salvador. E aí você tem acesso ao Pai, porque Ele veio para perdoar os pecados de todo o mundo, de todos, de nenhum outro. Os irmãos podem voltar na Bíblia comigo, livro de Tito, capítulo 2, livro de Tito, capítulo 2, verso 8, diz assim: portanto, errei, irmãos, não estou lendo outro texto aqui. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa. Preciso insistir com os irmãos: ninguém que está nesse lugar, ninguém é capaz de ser bom por conta própria. Ninguém aqui pode decidir: eu não vou mais pecar, eu serei mais justo, mais bondoso, mais amoroso. Não dá. Só quem é capaz de fazer isso conosco é o Espírito Santo, quando invade os nossos corações. Quando você permite que Ele entra, aí sim você é capaz de mudar. Porque quando Paulo fala para Tito que a graça de Deus se mostrou salvador a todos, no verso seguinte, ele diz que ela, a graça de Deus, é quem vai te ensinar a renunciar todas essas coisas. Porque talvez alguém esteja pensando aqui que precisa mudar muitas coisas para depois aceitar a Jesus. Eu preciso te dizer que é ao contrário: você aceita Jesus e Ele muda a sua vida. Você se entrega a Cristo e Ele transforma o seu caráter. Não existe caráter transformado sem a presença de Deus. Eu escutei um psiquiatra forense dizer que sociopatas, que criminosos em geral não melhoram, só se aprimoram. E eu pensei: tenho que discordar desse psiquiatra, porque eu conheço um Jesus que transforma caráter, conheço um Jesus que muda vidas. Conhecemos inúmeros membros de igreja que são pastores muitas vezes, que têm um passado que ele não gosta nem de lembrar, mas tem um presente e um futuro do qual se orgulha, porque um dia deixou que o Senhor habitasse no coração dele, porque um dia deixou que a graça de Deus entrasse. Não tenha medo de aceitar a Jesus, porque quando Ele invadir o seu coração, você vai saber o que é alegria, o que é bênção, o que é graça de verdade. Duvida disso? Capítulo 3, versículo 3 de Tito. Paulo está dando instruções para Tito, como é que ele deveria cuidar da igreja. No verso 3 ele diz: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Nota que aqui é Paulo, o apóstolo, aquele apóstolo dos gentios, autor de boa parte dos livros do Novo Testamento, vai dizer: Tito, você está lembrado que você e eu éramos raivosos, ninguém gostava da gente, a gente não gostava de ninguém, a gente pecava demais, lembra? Nós também éramos assim. Paulo está reconhecendo aqui que ele também é pecador, e que a vida dele só mudou no versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador,
se manifestaram a bondade e o amor de Deus, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom, se o apóstolo Paulo, se Tito, precisava do amor de Deus e desse lavar regenerador de Deus para ser uma nova criatura, imagina eu, os pastores aqui não precisam, mas eu preciso demais, para ter essa vida renovada, para ter essa vida regenerada, eu preciso desse lavar de Deus. Paulo também está dizendo uma coisa, a diferença para nós que estamos aqui hoje, todo mundo limpinho, de roupinha nova, no domingo à noite, e daquela pessoa que está lá no mundo, que ainda não se livrou das drogas, que ainda tem vícios, que ainda tem um coração duro, a única diferença de nós para eles, é que nós já aceitamos a Jesus, e eles ainda não. É que Deus já habita nos nossos corações, e no deles, o Pai ainda bate a porta, e espera que cada um abra. Porque nós, por nós mesmos, não somos nada. Se temos algo para nos gloriar, é de que hoje habita em nós o Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós precisamos de Cristo. Precisa de bom emprego? Preciso. Estudar? Demais. Mas algo acima de tudo isso, eu preciso abrir o meu coração para que o Senhor habite nele. Isso vale para mim, que estou dizendo isso para os irmãos. Isso vale para todos. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 22:17. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o Senhor Jesus bate a sua porta hoje. Bate, e Ele quer entrar, quer fazer parte da sua vida. Não que Ele não faça enquanto Deus, soberano, mas que Ele faça do seu cotidiano, do seu coração, da sua vida. Ele bate, quer que você entre. E se talvez alguém pense que não é digno de Deus, eu também não sou digno de Deus, mas o grande amor de Deus nos salvou, a você e a mim, e eu já aceitei a Jesus, e Ele te chama hoje para aceitar a Jesus e entrar para o seu reino, e é o que nós temos a oferecer a Cristo, é um coração quebrantado. Eu tenho muitos pecados, eu também, entrega todos no altar de Deus, entrega todos na presença dEle, que Ele vai perdoar. Mas eu tenho um coração tão ruim, entrega para Deus, que Ele vai transformar o seu coração. Ele é capaz de mudar o seu caráter, capaz de mudar o seu casamento. Seu casamento não está bom, aceita Jesus hoje. Você vai ter o melhor casamento dessa igreja, vai dar testemunho para a gente. Que Ele é capaz de mudar os nossos corações, né? Está difícil o relacionamento com seus filhos, aceita Jesus hoje. Ele vai transformar a sua casa, transformar a sua vida. Talvez você sente que falta algo na sua vida, o que falta é Cristo. Sente que falta algo, falta o amor de Deus, falta Jesus no seu coração, transformando a sua vida, mudando a sua história. Podemos ficar de pé e agradecer a Deus por essa grande salvação que Ele nos deu, agradecer pelo grande amor dEle por toda a humanidade. Feche seus olhos por um instante. Meu Pai, muito obrigado por essa grande salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós e transformou as nossas vidas, e nos lavou, e limpou os nossos pecados, e purificou o nosso coração. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos fez ouvir o seu chamado, e nós aceitamos a Jesus. Nos fez ouvir o seu chamado, e nós entramos nessa graça, entramos na sua graça. Muito obrigado por isso, muito obrigado. Tem pessoas aqui hoje, que o seu coração bateu forte quando eu falava, Jesus ama você. Seu coração disparou quando eu falei que Ele está te chamando hoje. Vem aceitar Jesus, vem para cá agora. Ele te chama. Não importa quantos pecados você tem, Ele quer todos. Vem aqui na frente, vamos aceitar Jesus.
Ele te convida para fazer parte desse reino, te convida para uma nova vida, para ser nova criatura. O Senhor te convida. Tem alguém? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém que diz: eu quero que o Senhor habite no meu coração, quero entregar o meu coração diante do Senhor. Ele te chama, não sou eu quem te chama, é o Espírito Santo quem te chama. Vem aceitar Jesus. Nessa noite, o Senhor te chama. Senhor, Ele quer mudar a sua vida, quer transformar o seu coração. Venha a Cristo. O Senhor tem uma nova vida para você a partir de agora, a partir de hoje. Será que tem mais alguém? Nós entendemos que é o Senhor quem chama, que é Ele quem te traz aqui.